Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje vamos falar basicamente sobre tendências e quando falamos em tendências falamos, obviamente, do futuro. E isso interessa-nos muito, para garantirmos o nosso. Falo, obviamente, do meu futuro e o da Xana Alves. Verdade, Xana? O meu prevê-se brilhante. Verdade? Verdade. Sim, mas... Eu quero acreditar que sim. Ah, ok. Então porquê disseste que se prevê brilhante? Porque eu tenho capacidades mediúnicas. Não, mas sou uma pessoa otimista. Muito bem. O otimismo, de resto... Também pode ser uma tendência, é fundamental. não? É uma... Sim. Devia. Penso que é uma tendência regular, porque é das poucas coisas que resta às pessoas, não é? Serem otimistas, não é? Que é difícil. Mas... Não se paga? Pelo menos Sim, não se paga. Não se paga, não. Por enquanto. Por enquanto, não é? Ainda não existe nenhum imposto sobre o otimismo. Deixem-me comentar aqui os nossos convidados. Aqui em Lisboa temos a Vanessa Trindade. Obrigado por teres vindo, Vanessa. A Vanessa vem aqui falar sobre o seu livro que se chama Trend Alert. Não é um livro, é um estudo. Eu há pouco disse que era um livro, não, mas na verdade é um site que fala sobre estas tendências. Já lá vamos. No Porto, aí sim temos um livro que se chama Harvard Trends. É um livro que foi escrito a 4 mãos. Duas delas são do Pedro Barbosa, as outras 2 mãos, possivelmente mais bonitas, são de Ana Silva O'Reilly, verdade? Olá, Alvim, olá, Xana, olá, Vanessa. São mais bonitas, certamente. Mas essas mãos bonitas não estão aí ao lado das tuas, verdade? Não estão, não. A Ana já está em Inglaterra. A fazer o quê? Porque a Ana vive em Inglaterra. O que é que ela faz? A Ana é consultora de várias marcas, nomeadamente marcas portuguesas, na área de marketing. E, portanto, essa é a sua função principal. Pois é, blogger internacional, mas, enfim, faz várias coisas. Já agora, porque começamos por aí, precisamente pelas marcas. Há muitas pessoas que se queixam que Portugal não tem assim tantas marcas como deveria ter. Por exemplo, olhando para a nossa vizinha Espanha, a Espanha tem marcas que são absolutamente transversais a todo o mundo. Bem, agora algumas pessoas me poderão contrapor, não é? Também já temos. Sim, nomeadamente o vinho do Porto. Não, mas, por exemplo, o Benfica é uma marca, toda a gente no mundo conhece o Benfica. É verdade, Pedro? Mas há marcas mais conhecidas fora do que cá dentro. Marcas Jorge nossas. Jesus é uma submarca do Benfica, já conhecida dentro de todo o mundo. Especialmente pelo penteado. Sim, foi bom ter levantado isso, Alvim, porque falamos já de marcas e do valor positivo ou negativo que podem trazer. Porque, de facto, o Benfica é uma marca e não acho que seja uma marca que traz valor negativo a Portugal. Mas ao contrário. Mas uma marca que traz mais valor do que a própria cidade hoje é o Porto. O Porto Clube hoje tem mais nome do que a própria cidade? Em alguns países do mundo, sim. Não nos países que estão mais próximos, mas em alguns países do mundo, sim. Mas como é que pode um clube ultrapassar uma cidade? Repara, o naming é o mesmo, não é? Tem essa felicidade do nosso grande Porto. Penso que usaste abusivamente o termo nosso. Nosso significa coletivo, não é? Estamos aqui... Está a ser um bocadinho uma tendência ao Porto. Sim, depois também temos os trendsetters, não é? Vem alguém do New York, já nem falo do nosso convidado, não é? Mas vem alguém do New York Times dizer que o Porto é o sítio para estar e pronto. Mas é curioso, já que falamos nisso, Pedro, e desculpa interromper-te, esta semana no DN Magazine vinha uma crónica por parte da sua editora. Curiosamente, eu não a conhecendo, enviei-lhe um mail a dar os parabéns pelas 2 ideias que ela dava. Uma delas tinha a ver com isso e tinha a ver com o branding das próprias cidades. O Porto, sendo uma cidade tão associada ao vinho do Porto, se vires bem, se entras na cidade, não é a primeira coisa que tu visiones. Por exemplo, chegas a Las Vegas e já há já há máquinas de flippers, de jogo nas bombas de gasolina, no aeroporto. Isto é, já respiras o que é que a cidade em si te vai vender a sua marca principal. E não há dúvidas que essa é a marca principal, ou deveria ser, não é? O Porto é uma cidade um bocadinho confusa.
Mas porquê que o Porto não se associa mais Não é ataque, isto não é um ataque, é verdade, é a minha perspectiva, porque eu também não sou de Lisboa, portanto isto não é uma tendência de sul versus norte. Mas acho o Porto demasiado um bocadinho confusa, francamente. Então Lisboa não é confuso? Não acho assim tanto. Do ponto de vista de branding, do ponto de vista de visita à cidade, enfim, não vou comentar porque sendo do Porto não consigo fazer essa avaliação. Do ponto de vista de branding é exatamente o contrário. O que acontece é que o Porto, por felicidade talvez, tem no seu vinho, no nome da cidade e no nome do clube, uma única palavra que faz com que a marca hoje tenha mais valor que a própria marca Portugal, em termos de notoriedade internacional. O vinho do Porto? Não, a palavra Porto. A palavra Porto como brand, como marca, tem mais notoriedade internacional que Portugal. E isto acontece por se juntarem várias coisas. Naturalmente não é por causa do Futebol Clube do Porto, nem por causa da Porto Cidade, nem por causa do vinho do Porto, é pela conjugação de várias coisas em simultâneo, creio. Há algum estudo em que baseias essa tua afirmação? Qual é o estudo? Foste tu que fizeste à porta de casa? Não, dentro de casa. Ainda dentro de casa? Pela família, agora a família reunida. O que é que acham que tem mais valor? Portugal ou Porto? Não sei se terás razão naquilo que dizes. Vou confiar, obviamente. Eu não disse que tem mais valor, Alvin. Deixa-me só corrigir. Eu disse que tem mais notoriedade. O valor, a notoriedade é uma das características do valor, mas não é a única. Bom, de qualquer modo, vocês têm dois livros distintos, mas que em alguns casos se cruzam. Há pouco falava aqui com a Vanessa. Vanessa, tu dizias que de facto, inclusivamente, compraste o livro do Pedro Barbosa. Comprei, ontem estive até às 4 da manhã a lê-lo. Sim, contribuíste de certa forma para a família numerosa de Pedro Barbosa, mas de qualquer modo, quase que aposto que ele não foi ver o teu site. Porquê? Eu conheço perfeitamente. Era só estava a tentar provocá-lo, a ver se eu apanhava rapidamente, mas não. E gostas, não gostas? Sim. Claro que sim. Claro. Em que medida é que vocês se cruzam? Faço a pergunta a ambos. Posso começar, Vanessa? Sim. Claro, nós consultamos, para preparar este livro, enfim, na base inicial, nós consultamos, na investigação inicial, consultamos uma série de universidades, sobretudo, mas também alguns aglomeradores de tendências, dos quais o Trend Alert é um deles, enfim, há vários. Portanto, consultamos como fonte, normalmente como fonte complementar, não como fonte central, mas como fonte complementar, estes sites que o que fazem, e aqui não me vou substituir à Vanessa, que com certeza sabe muito mais disso que eu, mas o que fazem essencialmente é aquilo que hoje tem valor, que é passar de um infinito de informação para criar um conjunto de filtro daquilo que é relevante para as audiências que cada um deles tem. E quem é que cria as tendências? Ou é a vida em si que as cria? Essas são as melhores tendências, que é tu, sem quase perceberes isso, de repente, não é? Há várias tribos que são muito profícuas a criar tendências. E isso, os opinion makers? Não. Sim, e algumas celebridades, mas sobretudo, por exemplo, um sítio ou um lugar onde podemos começar a procurar tendências são normalmente os locais que são usados pela comunidade gay e lésbico, porque é uma comunidade que tem mais poder de compra que as outras, viaja mais, informa-se mais e normalmente são muito trendsetters. Muitas tendências que hoje, coisas que usamos diariamente, nasceram no seio ou no local onde portanto é um sítio onde podemos começar quando chegamos a uma cidade e se queremos ir caçar tendências, portanto ir fazer cool hunting, temos que ir a um bar gay. Claro, logo de imediato. Sim. E, aliás, eu acho que as marcas já perceberam bem isso, por isso é que tem os trend spotters específicos das marcas e nos próprios sites das marcas anunciam. É verdade. Imagina, olha a profissão cool que é. Olha, agora vai viajar e vai lá ver, cool. Não é? Vai lá ver o que é que poderá ser a moda daqui a uns tempos. Foi por isso que o Malato foi apanhado num bar gay em Madrid. Estava a ver tendências. Chama-se prospeção. Chamada prospeção de. É a perfeição de mercado, deixa cá ver. Pois é, já agora, porque falamos nas tendências, há algumas delas são curiosas. Tu fizeste seguramente um estudo que deve ter demorado o teu tempo, e a conclusão é que chegaste. Uma delas acho curiosa. Tu dizes que vai ser uma tendência, que já é, de certo modo, os restaurantes clandestinos. Sim. Mas é uma tendência legal.
Portanto, a bandidagem. Por exemplo, a bandidagem vai estar completamente. Além de já estar completamente na moda, vai ser tendência. Por exemplo, o carjacking está outra vez na moda. Mas agora. Eu ia dizer street art, mas tu dizes carjacking. Mas o carjacking agora tem uma nova modalidade, que é só fazem. Portanto, eu acho que a classe média-baixa está a salvo do carjacking. Só gestores de topo. Só gestores de topo. Só caixas de alto depósitos, RTP. Sim. Eu agora não quero ser administrador. Não. Raia miúda não. De carjacking agora é tipo. É administrador de alguma coisa, vamos a isso. Não é. Não vamos. Que se é para levar carro da empresa, então dê-me aí o Opel Corsa. Sim. E qualquer dia a bandidagem já passa recibo do ato em si. Eu acho bem. Podemos, por que não, Pedro Barbosa, legalizar os bandidos? É diferente, é uma tendência. Podia ser uma tendência nossa. Faz-me lembrar a última prova oral já. Bem, sim. Eu queria só comentar aqui duas outras coisas que se falaram. A primeira, da qual falou a Vanessa, sobre os gays e as lésbicas. Sim. Eu levaria até um pouco mais longe. Eu acho que, primeiro, acho que as tendências são feitas por todos nós. Todos nós temos influências nelas. Mas acho que há nichos, dos quais esse que ela referiu é um deles, mas há muitos outros. Hoje as coisas que hoje são mainstream surgiram com grupos de skaters, com claques de futebol, com street movements de música sky, enfim, por um conjunto larguíssimo de nichos. Estávamos aqui há dias a falar de uma moda que existe, e já vou dizer já porque é que estou a utilizar a palavra moda e não tendência, que se chama anti-fashion. Esta moda de anti-fashion, que sobretudo é utilizada em Berlim e em Barcelona, e que consiste precisamente em pessoas que estão perfeitamente a par do que está a passar no mundo da moda, mas que fazem o oposto. Procuram fazer o oposto de forma mais aberrantemente, digo isto sem carga negativa, mas aberrantemente contrária. Deixa-me também dizer uma outra coisa. Porquê é que eu utilizei a palavra moda? Para separar aqui, eu acho que isto é importante em termos de contexto. Sim. O que é uma tendência? Porque é uma discussão, enfim, que nos poderia levar o programa todo, não vamos fazê-lo, mas é importante perceber qual é o conceito, pelo menos, de tendência que nós usamos aqui no livro e que nós usamos no nosso trabalho. Há uma grande diferença entre o que é uma estimativa, futurismo, previsão. São coisas que todos podemos fazer. Há research de todos os tipos, mais ou menos polémicos. E há também, de um outro lado, há o que é moda ou o que é uma tendência no mundo da moda, um fad, que se costuma dizer um fad. E uma tendência, tal qual nós chamamos, nem é uma coisa nem a outra. É uma coisa que normalmente já começou e que vai crescer. Portanto, há uma grande diferença entre o que é uma estimativa e futurismo, que normalmente são coisas que não começaram, que nós imaginamos que podem vir a acontecer ou não. E uma tendência que já começou, normalmente começou num nicho, ou começou num país, ou numa região, ou num grupo de pessoas, e se vai alargar ou não. Saber se ela vai alargar e se vai ter impacto é que é o estudo de tendências, é aquilo que é relevante. Isto é, uma tendência com muita dificuldade surgirá numa plataforma muito grande, isto é, que não seja um nicho, é isso que tu acabas de dizer. Não propriamente. Nem sempre acontece. Dá-me um assim. exemplo de... Mas parece mais difícil que isso aconteça. Um exemplo que surge aqui no livro que agora editei e que surge muito em consequência destas crises todas, que também era uma outra discussão, porque eu acho que nós não estamos em crise. Tu achas que não estamos em crise? Não. Nós mantemos-nos em crise. Não, já lá vou. Mas antes disso, deixa-me só dizer o ponto, dar o exemplo que tu querias. Nós, aquilo que academicamente se fazia ao longo do tempo era, primeiro, houve modelos académicos, portanto, há 40 ou 50 anos as universidades falavam de modelos académicos teóricos de economia, depois passaram a case studies, e nos últimos 20 anos foi trabalhar nos case studies, os casos de sucesso, e atualmente há uma grande diferença, uma alteração que se está a dar em todas as universidades praticamente mais relevantes da primeira linha ao mesmo tempo, que é estudar os fracassos. E é uma grande diferença estudar os sucessos de estudar os fracassos, porque evitar os fracassos dos outros tem muito mais resultado do que procurar igualar aquilo que é difícil fazer do sucesso deles. Olha, há meia dúzia de programas atrás falávamos de um ouvinte que nos falava de estudos de mercado, defendia acerrimamente estudos de mercado, e no nosso convidado dizia que os estudos de mercado já eram direcionado para esta coisa da gestão. Qual é a tua opinião, Pedro? Os estudos de mercado como complemento, ou se nós soubermos interpretá-los, podem ter importância. Não? Agora, é verdade que se nós nos basearmos apenas em estudos de mercado, estamos a olhar para o retrovisor quando o caminho está para a frente. Naturalmente, são claramente insuficientes. Sim, porque a possibilidade do estudo de mercado já estar desatualizado quando chegar, não é? Não, e pressupõe que exista já um mercado para um determinado objeto de consumo, não é? Se quiseres criar qualquer coisa nova... Eu acho que aqui é importante, por exemplo, referir a importância daquilo que nós, enquanto trend alerters, achamos importante, que é esta nova profissão, a do Cool Hunter. Portanto, internacionalmente já
esta figura já existe na grande maioria das empresas, pelo menos nas multinacionais, e nas agências de publicidade e nas agências de comunicação. Em Portugal começa a dar os primeiros passos, já começamos a ver algumas pessoas com este tipo de cargo dentro das agências de publicidade e de comunicação, só que o que acontece é que normalmente dividem este cargo com outro cargo que já têm e que é o que aparece no cartão. Portanto, o Cool Hunter, propriamente dito, ainda não está assumido. No entanto, eu acho que, tal como acontece lá fora, vai ser uma profissão altamente bem paga, porque o Cool Hunter é aquele que descobre para onde é que os negócios devem ir e é aquele que ajuda as marcas há pouco falavas das empresas e o facto de poderes cruzar de facto com o livro aqui do Pedro Barbosa e da Ana Silva, nunca é demais recordá-lo, chama-se Harvard Trends. Bom, o que tu dizias é que, por exemplo, nas empresas que havia há uma tendência crescente entre sinergias híbridas entre empresas. Eu perguntava, como é que tu dizias? Atenção, eu li isto no livro do Pedro. Queres explicar, Pedro, o que é que são as sinergias híbridas entre as empresas? Alvin, eu queria falar. Já lá vou. Queres falar sobre o quê? É assim mesmo. Já lá vou. Estás à vontade, Pedro, quando usas esta entrevista. Sim. O que é que está mais gente agora a responder, Pedro? Diz lá. Esta é a nova tendência. Não queres esta ainda, não é assim? Sim. Não, porque não é muito relevante. Olha, sim, não é tão premente quanto aquilo que queres falar agora, não é? Queres falar de outras coisas? Mas Olha, nós não nos vamos esquecer desta pergunta. Shazamization, que é uma coisa que tu falas, por exemplo. Que foste tu que inventaste, diz lá. Foi, por acaso também é curioso. És um trendsetter. Por acaso é curioso, dizes isso, porque fui eu que inventei, eu e outras pessoas que tivemos uma conferência no início deste ano e que vimos a importância da application Shazam. Que começou para iPhone e depois passou para smartphone e para BlackBerry, etc. E pelo impacto que ela vai ter ou já está a ter noutras atividades. Portanto, Shazam, para quem não sabe... Como assim? Deixa-me explicar. Shazam é uma aplicação que o que faz é... adivinhar a música que estamos a ouvir. Exatamente. Recebe a informação da música, diz-nos qual é a música e passa-nos a informação para os sites que têm a informação dessa música, quais são os grupos, etc. O que é que isso está a passar para o mundo das imagens e também o mundo do vídeo, o que nos leva a poder fazer uma coisa tão simples como isto, chegar a um sítio qualquer, tirar uma fotografia e receber informação dessa fotografia. Seja um rótulo de um produto, seja um edifício. Portanto, e isto, quando cruzado com geolocalização, com geotargeting, vai permitir chegar a um sítio qualquer, tirar uma fotografia e imediatamente ter informação. Por exemplo, uma rapariga, saber se é casada, como é que se chama, contacto. Também em pessoas... Às vezes pode evoluir. Também em pessoas, se elas assim autorizarem nos seus perfis social media, sim. Essa evolução também está prevista. Portanto, crias uma base de dados gigante, não é? Isto tem um potencial enorme. A Google comprou as únicas 3 empresas que estavam avançadas nisto e já lançou o Google Goggles, que é o primeiro, já está a funcionar. Isto já é possível em real hoje, embora ainda relativamente limitado. Portanto, as bases de dados criadas ainda são relativamente limitadas, sobretudo as dinâmicas. Mas eu queria falar um bocadinho sobre aquilo da crise, porque eu fico com medo que os ouvintes que não há crise, não é? Os ouvintes pensem, mas quem é aquele tipo que está ali a dizer que nós não estamos em crise? Ou que fiquem indignados com isso. Eu disse isto pelo simples facto de que acredito que nós não estamos só em crise, ou não estamos em crise porque estamos num novo estado de economia. São várias juntas, é isso? A crise é um estado entre 2 estados, quer dizer, a crise é uma ponte entre duas montanhas, não é? Mas nós nunca conhecemos um outro estado. E nós não vamos para outra montanha. Nós já estamos aqui e vamos ficar alguns por aqui, quer dizer, e não estou a falar em Portugal, estou a falar no mundo ocidental. No mundo ocidental tem uma nova realidade. E tem que viver essa nova realidade. Mas qual é a nova realidade? É bancarrota? A nova realidade, ou essa possibilidade? A nova realidade para já é que tem que dar contas de dinheiro que pede emprestado. É como ponto de partida. E a segunda é que não é a única zona do país do mundo que tem direito à riqueza. Portanto, isso estava assumido de alguma forma pela realidade e tem que assumir que tem que partilhar essa riqueza de alguma forma e tem que se reinventar para continuar a criar valor. Tem que criar valor e fazer coisas que não sejam tão copiáveis, enfim. Porquê é que não se fabrica nota e pronto? Isso era o que se fazia antigamente, antes do Tratado de Lisboa. A que é que levava isso? Era a intervenção do Banco Central, que era imprimir moeda. Sim, imprimia-se moeda. Leva à inflação. Notas. Geralmente leva à inflação. Sim. Mas não interessa. Mas nós temos, isto é o que faz eu ver vídeos no YouTube. Não, mas nós temos dinheiro. Mas nós temos dinheiro para pagar a inflação. Não faz mal. Alvinho economista. Sim, Alvinho economista, sim. O Alvinho quer dinheiro, claro, e a brotar. Claro, as pessoas precisam de dinheiro. Fabrica-se dinheiro. Quanto dinheiro é que é preciso? 2 milhões. Fabrica-se. Põe-se a fábrica. Nos Estados Unidos ainda se faz isso, não é? Se houvesse uma moeda, não tinha grandes problemas. Sim. O problema é que as moedas relacionam-se, não é? Achas que há a possibilidade real do euro acabar ou não?
Eu acho que é pouco provável. Porquê? Possibilidade real acho que existe, porque desde logo porque os nossos principais fornecedores, leia-se a China, não só, mas leia-se a China, e quando digo nossos, digo do mundo ocidental, não têm interesse nisso, por várias razões. E também, não sou especialista em economia nem em finanças, mas para mim é bastante evidente que a China, eu estive lá no mês passado e assisti a imensas discussões sobre porque é que nós vamos emprestar dinheiro à Europa, o que é que a Europa vai fazer com este dinheiro, nós vamos recuperar, o que é que podemos recuperar com isso, que cedências é que eles nos vão fazer. Esta era digamos, a conversa de dia-a-dia em Pequim. Se nós formos dominados pela China, o que é que nos vai acontecer? Para começar, o prato oficial deixa de ser cozida à portuguesa para ser família feliz, não é? Comemos todos. Ou algo híbrido. O que é que estás a comer? Família feliz. E mais coisas que nos podem acontecer. Tinha que ser logo isso. Vamos virar, todos os clubes vão virar clubes de karaoke com música chinesa, é isso? Com futura presidente. Sim, com futura. A presidente, sim. Então, mas o que é que pode acontecer? De facto, se a China comprar a nossa dívida? Eu penso que não acontece nada de muito especial, muito sinceramente. Eu acho que essa questão hoje dos países comprarem países ou terem uma relação de grande assimetria, no fundo só vai rodando, passa a ligeireza dessa palavra, porque isso tem acontecido ao longo do tempo. Primeiro foram os americanos, depois foram os alemães, depois foram os espanhóis, que inclusivamente chegaram a comprar meia França há 5 anos atrás. Enfim, isso está sempre a acontecer. Não me parece que existam assimetrias a tal ponto. Deixa-me aqui falar com a Vanessa, que está muito caladinha. Vanessa, vamos falar então sobre as tuas tendências, que são muitas. Eu há pouco só dei uma, que eram os restaurantes clandestinos, mas tu ao todo quantificas 115 tendências, é isso? Onde é que eu li este número? Não. Não fez o trabalho de casa. Não, foi tu é que tens 115. Exato. Ok. Pronto, tu não tens, se calhar até tens mais. Nós desde dia 7 de novembro, identificámos, creio que 430 e qualquer coisa. Portanto, 4 vezes mais as tendências. Mas sim. Atenção, eu queria aqui fazer um parênteses, porque nós falamos de modas, tendências e macros, portanto, macro tendências. E muitas vezes coisas que estão no nosso site podem não parecer assim tão novas. O que nós lhes damos é um novo ponto de abordagem, portanto, de que forma é que ela irá evoluir, de que forma é que esta moda irá evoluir, ou se morre, ou se evolui, e como é que evolui. Dá-me um exemplo. O exemplo, por exemplo, é as galochas. Estão outra vez na moda. Estão outra vez na moda, exatamente. Elas voltaram a estar na moda de forma, ou seja, como eram, a galocha lisa e de uma só cor, e agora, portanto, o que está a acontecer é as várias novas formas de galocha, portanto, que vêm com prints, que vêm com laços, que são feitas com outros materiais, que vêm com taxas, portanto, há umas que cheiram a pastilha elástica. Há um site que se chama I Love Galochas. Exatamente. Verdade. Que é muito conhecido. E pronto, essa é uma daquelas que já é moda, mas que nós falamos na mesma sobre ela, porque terá uma evolução. Outra moda, por exemplo, desculpem estar sempre a falar de sapatos, mas o que é que será, não é? Sim. Que são os sapatos compensados, portanto, que são uma tendência porque já perduram há mais de 5 anos. E manter-se-ão durante mais algum tempo, porque as alterações que são feitas ao sapato compensado vão sempre mantendo o interesse do... O que é isso do sapato compensado, que eu não sei? Não sabes o que é um sapato É bom sinal. É bom sinal? Porquê? O que é um sapato compensado? Eu não uso sapatos há mais de 20 anos. Desses não queiras. Mas porquê? O que é que são os sapatos compensados? Os sapatos compensados à partida são para as senhoras, não é? É verdade. Menos que sejas danças de tango ou uma coisa assim. Não, e acho que nem é. Como é que é o sapato compensado? Eu não percebo nada. O sapato compensado tem uma plataforma à frente que, no fundo, levanta compensa a altura, exatamente. Portanto, temos saltos de 15 a 20 centímetros, mas que, na verdade, a mulher só sente que sejam 7 porque estão compensados à frente por uma... E olha, que andares no chiado com esses sapatos é um desafio incrível. Mas eu outro dia vi uma plataforma muito interessante. Aquela calçada é uma loucura. Andamos todas. Ouçam, mas há uma coisa muito interessante que estava à venda na internet. Eu devo confessar que pensei em adquirir, visto eu ser basicamente minorca. Eu meço 1,72m, o que não é muito. E a verdade é que eram umas palmilhas que, no mínimo, aumentavam de 5 centímetros. Isto para o homem ou para a mulher. Mas que se punham dentro dos sapatos? Sim, sem ninguém ver. Isso é altamente disruptivo. Tenho que ir já para o site. Disruptivo no sentido positivo. É positivo, não é? Claro que sim, claro que então, sim. Ninguém está a ver e tu estás 5 centímetros mais alto. É bom. Olha, a própria Chanel vos podia usar.
Não obrigatoriamente. Isso quando queres estar mais confiante. Isso, quando quiseres estar mais... Não é preciso, porque estás muito bem, Xana. Não, eu no meu alto, no 1,58m, não é? Nesse sentido, eu acho que é importante... O Sarkozy usa. Então não é? É. Deve usar. E o Príncipe? O Príncipe também usa. Usava, mas o Príncipe usava compensados. Usava não, usa. Não é? Ele não morreu. Não é? O Príncipe continua lá. Sim. Quanto é que mede o Príncipe? Pai, 1,30m. O Príncipe. Olha, mas vê lá, sim. se a namora não fica toda encantada. Ficou. Nem o vimos. Olha, mas desculpa, eu interrompi. Não, ia dizer, nesse sentido, as tendências normalmente identificam novas necessidades ou identificam problemas que necessitam de solução. E o compensado tem muito a ver com isso, embora a história do sapato compensado remonte ao Japão há vários séculos atrás. Isso é uma coisa mais de mulher, não é? Já percebemos, sim. Mas, por exemplo, em termos de moda tecnológica, estão a surgir várias coisas interessantes e que terão, obviamente, as suas evoluções. E uma delas, por exemplo, é calças de ganga que emagrecem. Foram lançadas a semana passada por uma estilista portuguesa, que é a Ana Sousa. Calças de ganga que emagrecem. As que levantam o rabiosque, as que são adaptadas. Mas estas emagrecem. As que levantam sem ser o rabiosque. Estas libertam enzimas. Vai ficar tudo ali para percebes? Já tivemos o Viagra, já. É diferente, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Sim. Atenção que vai haver o primeiro preservativo Viagra. Verdade, isto já é. Está ali no nosso homepage. Sim, está. É um preservativo que tem. Liberta vasodilatadores. Exato, e tu ficas um pouco mais é um 2 inquieto. em 1, que loucura. Sim. Vai ser uma loucura. Por exemplo, estar atento às tendências é capaz de ser bom para quem queira ter novas ideias de negócio. Claro que sim, claro que sim. Sim, óbvio. Sim. Há algum site, sem ser o teu, assim a nível internacional, que também fala sobre isso? O Trend Hunter. Aliás, o Trend Hunter começou exatamente por ser isso que a Xana estava a dizer. E refere muitas coisas portuguesas. Sim. Muitas coisas. Eu costumo seguir. A nível da arquitetura, por exemplo, dá N casos. Digam-nos mais casos. Eu adoro falar sobre o futuro. Tenho muito mais respeito pelas pessoas que falam sobre o futuro do que elas falam sobre Há o passado. Há um site que é o Springwise, acho eu. Sim, exatamente. Que também é muito interessante, porque dá novas ideias de negócios, alguma delas, por exemplo, low cost. Falem-me o low cost também é uma tendência, não? Sim, e o free também é uma tendência. Mas o nosso co-convidado... O free é o domínio do Pedro Barbosa, não é? ainda não porque o Pedro seja um crava, mas porque entende de facto o Pedro Barbosa, a última vez que esteve neste programa... e que saiu vivo, por acaso, por mera coincidência. Ele defendeu durante todo o programa que o futuro devia ser grátis. E ainda continuas a concordar com isso, Barbosa? Ou alguma coisa mudou, entretanto? É isto que vocês jornalistas têm de perigoso. Não foi bem Eu não sou jornalista, Barbosa. Sou entertainer só. Eu sei. Artista de revista. Sou artista de revista. És locutor. Sou locutor, se quiseres. Então, mas diz. O que eu disse foi que, e acredito no que digo, e por isso é que faço como digo, não é? Porque se não acreditasse, não fazia como digo. O que eu acredito é que o conteúdo é mais importante que o sujeito e que nós evoluímos com o conteúdo e não com os sujeitos, e portanto que acho que os conteúdos devem, tanto quanto possível, não ter direitos ou deixar a que os leitores, no caso dos livros, os utilizadores, no caso da música, ou de outro tipo de conteúdos qualquer de conhecimento, que utilizem esse conteúdo em seu proveito e em proveito das gerações futuras, do futuro, no fundo. E que o melhorem, que otimizem e que utilizem para si da melhor forma. É isso que eu faço com os meus livros e é isso que eu acredito que realmente é bom. O que tu dizes é que tudo o que entra no domínio público, não é? Tu escreves um livro, ele sai, a partir daí tu deixas de ter direito sobre ele. É o que tu dizes, basicamente. Por exemplo, no meu caso, quer dizer, eu acho que não há fórmulas únicas. No meu caso, nós apenas precavemos que as pessoas não possam ter direitos comerciais. Quer dizer, não façam uma cópia do livro e o ponham à venda para direitos próprios. Que acho que isso não parece que seja legítimo, mas que utilizem todo o livro ou partes dele para o melhorar e fazer alguma coisa para o seu proveito, para as suas empresas, para os seus países. Então, acho que sim, claro Barbosa, que sim. Então imagina que agora pegava neste teu livro que tu acabas de editar, queres que eu diga o nome? Harvard Trend. Pegava no nome do teu livro, pegava em todos os seus conteúdos e só juntava mais 2 parágrafos, que era a minha visão muito pessoal. Dizia, ainda tenho aqui mais 2 para dar. Entretanto aparecia Harvard Trend, um livro de Fernando Alvim. Como é que tu ias reagir?
Repara, quer dizer, isso é uma coisa que se pode fazer sempre, na realidade. Isso que estás a dizer é a fronteira. Bandidagem, roubo. A fronteira onde é que está? Quer dizer, se nós alterarmos sempre as coisas de uma linha, esses parágrafos que estavas a dizer, da forma ligeira que estás a dizer, não é alterar o livro em nada. Mas se esses parágrafos alterarem de facto aquilo que seja o conteúdo, tu com 4 parágrafos podes alterar o princípio inteiro de um livro, se lhe acrescentares um valor que eu não acrescentei. E se lhe acrescentares esse valor, o livro passa a ter um novo valor. E é um valor que tu lhe acrescentaste. É como uma música da qual tu fazes uma versão. Bem, eu não, como sabes, não sou entendido de música, mas quer dizer, uma coisa é uma cover, outra coisa é fazeres um mashup, pegares uma parte da música e acrescentares alguma coisa que é tua. E isso é que faz criar valor, isso é que faz alterar e evoluir. E é sobre isso que eu estou a falar. Mas neste caso estavas a falar de uma cover. Agora, no Free, que estavam aí a falar, Free, enfim, o Open Source é apenas uma das pontas vetoriais do Free. O Free, o que realmente acontece é que alguns setores, e enfim, talvez o mais conhecido, o low cost aviação ou no cost aviação, vivem de outros. Na realidade é isso que acontece economicamente falado. São setores que vivem de outros. Portanto, a aviação, antigamente, ou há 20 anos, essencialmente vivia de pessoas que pagavam para se transportar, que é uma coisa que é realmente normal, mas hoje vivem de outra coisa. Vivem do interesse de regiões de turismo, têm em captar turismo. Portanto, e o que dizer do estigma que existe em relação àquilo que é gratuito? Por exemplo, eu acredito que os jornais gratuitos já estiveram mais na moda do que estão hoje e acho que as pessoas olham sempre para aquilo que é gratuito com alguma desconfiança, como se tivesse menos qualidade do que aquilo que é comprada, à qual as pessoas têm que associar um valor, não é? O que normalmente, na grande maioria dos casos, é verdade. Não é? No software, não, por exemplo. Eu acho que a mentalidade se está a alterar, ou seja, o open source, tudo o que é feito com a multidão está a alterar essa mentalidade. O ser gratuito não tem que ser, a partir de agora, não tem que ser necessariamente com falta de qualidade, e nós temos noção disso com a Wikipedia, que de um modo geral já permite muita informação fidedigna, embora obviamente não dispensa a consulta de outras fontes de informação, como é óbvio, mas já é utilizada, portanto, até por jornalistas, com melhor ou pior. Mas neste caso, nos jornais, por exemplo, vocês não notam que houve um decréscimo? Houve uma altura em que havia muitos jornais gratuitos, tínhamos mais 5 ou 6, não é? E de repente já só temos 2 outra vez. Contra mim falo, que eu escrevo normalmente, não. 5. Mas deixaram de existir, eu creio que porque os modelos deixaram de ser sustentáveis por alguma razão, não é? Portanto, deixaram de ter venda de publicidade em uma quantidade suficiente. Claro que a venda de publicidade reflete a procura mais direta ou menos indiretamente. E provavelmente aquilo que aconteceu com os jornais gratuitos é aquilo que vai acontecer com o collective buying daqui a 3 ou 4 anos. Cria-se um mercado novo de tal forma grande e de tal forma que toda a gente quer cota, toda a gente quer chegar e criar cota, criam-se jornais e imprimem-se números para ser melhor que o vizinho do lado. Mas depois o mercado não chega para todos. Também muitas vezes não há fator diferenciador, não? Muitas vezes também não, para além do ser gratuito, não te oferece nada, nenhuma mais-valia diferente. E o ser gratuito já não chega quando tens mais do que um, não é? Portanto, se tiveres vários a competir entre si e nenhum se diferenciar, digo eu. Mas, por exemplo, falando de diferenciação, temos aqui a revista do Fernando Alvim, que é gratuita. De facto, é muito diferente. É mítica a revista. E funciona perfeitamente com... É direcionado para as pessoas que leem. É bem, serem só para tipo... Eu agora devo ter ficado ruborizado, não estava à espera. Sim, é verdade. Mas é verdade. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu guardo uma revista da 365 que tem uma entrevista de 3 páginas ao boneco do Multibanco. Sim, é verdade. Aliás, ficou célebre uma afirmação do bonequinho, nós estávamos a provocá-lo e o boneco disse: olha que eu como-lhe o cartão. Muito bom. Mas pronto, enfim. Ele trabalha para o nicho das pessoas insanas. Sim, é verdade. Loucura geral. Já que falamos em loucura, nunca é demais recordá-lo. Na próxima quarta-feira, isto é basicamente aqui uma semana, vamos então gravar a emissão especial de fim de ano no auditório aqui da RDP. Todos aqueles que estiverem interessados, basta que enviem um e-mail a manifestar esse mesmo interesse, com o nome e também com o contacto. Se quiserem podem deixar uma fotografia, no caso de serem sexo feminino, na praia, em Vila Praia da Âncora,
enviem-nos isso, nós escolheremos e todas as pessoas poderão participar. Vamos dividir o público entre bêbados e doentes. Vocês só têm... Tenho que possuir um destes dois requisitos, portanto. Sim, um destes requisitos terão que ter. Ou vão para a parte dos bêbados ou dos doentes. Vamos fazer uma espécie de Natal dos hospitais, mas versão fim de ano. Se a fotografia em biquíni for realmente muito boa, podemos abrir exceções. Sim. Será um fim de ano em grande. Devo confessar Somos altamente tendenciosos. Sim. Estamos aqui a pensar, inclusivamente, em quem é que poderá ser convidado. Ainda, basicamente, não convidamos ninguém. Estamos a poucos dias disso acontecer, mas alguém irá. De certeza absoluta. Será um espetáculo inolvidável. Prova oral, @rtp.pt. Sim, é isso. Aliás, podem dar sugestões também para artistas que queiram ver e ouvir também no fim de ano. Estamos a 20 minutos do final desta emissão. Vamos falar sobre o futuro. Eu adoro. O que é que querem falar agora? Para onde é que acham que devemos ir? Vocês é que são os futuristas aqui. Por exemplo, tu falaste no street style, mas para a terceira idade, é isso? Advanced, não é? Sim, Advanced Style. Isso foi identificado por uma das nossas caçadoras de tendências, a Margarida Silva, se não me engano. E basicamente o street style é um fenómeno social muito curioso porque... Pronto, isto para contextualizar, a maioria de nós, mulheres, quando vê uma revista feminina, obviamente que adora a modelo de 1,90 m, as pernas que nunca mais acabam, as joias e tudo mais, faz-nos ter uma atitude aspiracional, mas logo de seguida o que nos faz é sentir uma grande frustração. E o street style corrompe tudo isto. Portanto, o street style fotografa as pessoas na rua num momento perfeitamente inesperado. E tem é muito imediato e fotografa as pessoas sem maquilhagem como elas estão vestidas naquele momento. E capta muitas tendências. É uma das grandes formas das marcas hoje em dia captarem tendências é através do street style. Este fenómeno vai evoluir para outras plataformas, portanto neste momento está sobretudo junto da blogosfera, mas irá evoluir para outras plataformas que serão o vídeo e o multimídia mas como assim? Depois, em termos de evolui de que modo? Porque neste momento, basicamente, o street style funciona com uma fotografia tirada e depois publicada num blog ou num site. Sim. E o que vai acontecer é que vão se utilizar outras plataformas para fazer passar este conteúdo. Bem, e a esse nível Portugal será um país privilegiado porque em 2030 tudo indica que somos o país mais velho da Europa. Já viram que bom? Eu publiquei um vídeo agora mesmo no nosso Facebook sobre esta tendência do Advanced Street Style e fiquei fascinada. Faz-nos ter menos medo de envelhecer, digo eu. Já agora, tu falaste em algo, falaste em moda e lembrei-me que uma das tendências de sempre, que é a tendência das próprias modelos e das próprias mulheres, não é? Houve uma altura em que as mulheres roliças eram a grande tendência, ou as gordinhas. Daí aquela frase, gordura é formosura, é daí dessa... Agora fala-se das mulheres com curvas. Sim, mas... Não por é exemplo, bem as roliças, é com formas. Mas houve um certame, presumo, da Look Elite, não sei se isto será verdade, não foi sequer aqui em Portugal, foi a semana passada, e ganhou uma modelo, não sei de que nacionalidade, parecia-me nórdica, muito magra mesmo. E então essa atribuição desse primeiro prémio foi muito criticado, precisamente porque ela podia catalisar uma nova tendência, podia dar força a uma tendência de uma magreza excessiva que se calhar nos tempos que correm não seria nada bom. Houve uma da Victoria's Secret que também teve a mesma crítica, porque a Victoria's Secret, por norma, é uma marca que tem modelos sempre maravilhosíssimas, não é? Mas com curvas, as ditas com curvas. E agora havia uma que era muito magra e quase que as pessoas reivindicaram que ela aumentasse de peso para as campanhas e para os desfiles. Mas qual é a tendência, eu acho que vão conviver as duas coisas sempre. A moda... Eu vou dizer uma coisa muito, muito impopular, mas a indústria da moda nos últimos anos tem vivido um fenómeno que é diminuir os números. E isto, se calhar, provavelmente muitas de nós e muitos de nós já reparámos nisto. Quando vamos à loja, vamos comprar o nosso número de sempre e não nos serve. E não é porque estejamos mais gordos. Lojas que já desisti. É porque simplesmente estão a fazer roupa mais pequena. Para que aquela marca só seja vestida de facto por pessoas elegantes, é isso? E não só, porque havia a polémica dos números também. Poupa-se realmente se forem fazer contas à indústria da moda, poupa-se realmente ao final de 2 décadas, há uma poupança muito grande e obviamente uma potencialização dos recursos, portanto utilizou-se melhor os recursos. E havia a polémica em Espanha que queriam proibir o fabrico abaixo do 36, acho eu. Há uma marca que faz justamente o contrário, não é?
Sim. Há muitas dedicadas mas há uma mais popular do que grandes. as outras. Como é que se chama? Não sabem? Por acaso, agora não me recordo. Barbosa, caladinho. Como um rato. Queres ir... Ele não quer partilhar ideias de negócio, Pedro. Tu não queres partilhar ideias de negócio? Aliás, posso dizer ao Alvin. São 115, não é? Estava a falar aqui há pouco ainda de marcas que não são... Portugal não tem marcas, tem poucas marcas. A Salsa é um excelente exemplo de tecnologias que se falou aí, de jeans, por exemplo. É uma das empresas líderes mundiais de tecnologia, não é só de vendas, de tecnologia a esse nível. Um excelente exemplo. Aliás, eu posso falar... desculpa interromper, pessoas que vendem as calças push-up, exatamente, rabo para cima. Exatamente. Falávamos há pouco. Posso falar um bocadinho de tendências de negócios? Enfim, vai ser difícil competir com os temas sexy que a Vanessa está aqui a lançar. Já estás com medo. E com os biquínis do Alvin, mas enfim. Posso falar, por exemplo, de multitasking e learning ability, ou a capacidade de aprendizagem, que é uma tendência cada vez mais importante no futuro. Ou seja, isto tu denominas de zigue-zague no teu livro? Não. Do multitasking ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Okay. Eu estou a falar de multitasking no sentido... Enfim, o multitasking é uma tendência abrangente, já vem de... Enfim, já estava no meu primeiro livro, já é abrangente, já há 3 ou 4 anos, a nível, pelo menos, dos países mais evoluídos. Mas aqui o Learning Ability, digamos, é uma consequência disso, é uma outra tendência que surge como consequência desta, que é as pessoas estão a trabalhar cada vez mais em multitasking, estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo, estão a cozinhar e a pôr posts no Facebook, estão a conduzir e a falar ao telemóvel, enfim, são exemplos, estes já clássicos, mas há muitos outros. E o que é que isto tem de... O que é que isto nos leva, ou o que é que isto tem como consequência? Os setup times entre as coisas que as pessoas estão a fazer são cada vez mais curtos, as pessoas não se dão conta disso conscientemente, mas ao treinarem-se para isso estão-se a preparar para o futuro. E estão-se a preparar para o futuro porque cada vez mais, em termos profissionais, é importante aprender rápido. Posso-vos dizer só, por exemplo, dados muito rápidos, que há 14 anos, há 10 anos atrás, o tempo médio de permanência numa função era de 8 a 10 anos e que hoje é de 18 meses. Portanto, isto é uma mudança radical do paradigma de um trabalho, de uma função numa empresa. E, portanto, as pessoas que antigamente, há uma década atrás, o que era importante era o conhecimento, era saber fazer, o know-how, o savoir-faire, isso tudo. Hoje não deixa de ter a sua importância, mas o que é importante é aprender rápido. O que é importante é aprender a fazer isto rápido, porque eu amanhã já não vou estar a fazer isso e tenho que aprender a fazer isso também rápido. E estes setup times que vêm do multitasking vão nos ajudar a fazer isto. Portanto, quem está a viver neste ambiente está-se a preparar inconscientemente para esta nova realidade. Já agora, Pedro, deixa-me ler aqui algumas mensagens que, entretanto, nos chegaram. Uma delas é do João Araújo. Ele diz: falta concorrência interna em Portugal. Na comunicação, por exemplo, canais TV regionais, na alimentação, 2 marcas de cerveja. Somos uma terra de oportunidades onde está muita coisa por fazer. Pena é o Estado não liberalizar com licenças de produção alguns mercados de monopólio onde se podia dar trabalho a tanta gente. Abraços da Alemanha, não consigo ligar. Não consegues porque não queres, João. Tens que enviar uma mensagem para... Um e-mail para provaral@rtp.pt. Ficas tão bem a dizer isso. provaral@rtp.pt. Basta deixares o teu contacto e nós próprios te ligaremos. Aliás, se o fizeres agora, se estiveres a ouvir também. a missão, sim, é free. Nós ligamos. Já agora aqui o Tiago Custódio diz: quando se fala em futuro, a primeira coisa que me vem à cabeça é a grandiosa Zila Rocha. A Zila, a nossa vidente, a vidente oficial da Provaral. Alvin, também é. Alvin, não te esqueças da Zila para a missão de passagem de ano. É óbvio não que não. Vamos esquecer. A Zila é um clássico. Já o João Granja, ele diz: há uma questão que me está a suscitar dúvidas. Porquê é que o livro se chama Harvard Trends? Está relacionado com a Universidade de Harvard de alguma maneira? Boa pergunta. Barbosa. Posso? Sim. Harvard Trends, porque Harvard foi a primeira universidade onde nós começamos a fazer research e investigação. Ela acabou por se alargar depois ao Caltech primeiro, depois ao MIT, e depois, enfim, acabamos por trabalhar com muitas universidades, algumas europeias, o LBS, o INSEAD, inclusivamente a Universidade de Gestão de Porto, a Católica e a Nova também tiveram alguma ligação ao projeto, o IES, enfim. Mas Harvard foi por onde nós começamos e foi, de facto, aquela que teve mais impacto, porque é aquela que tem mais geração de conhecimento de uma forma bastante notória no que diz respeito a tendências de gestão. Aqui estamos a falar de tendências de gestão. E também, deixa-me só desmistificar o que eu quero dizer com tendências de gestão, porque isto não é um livro técnico, é um livro muito... Procuramos que tenha uma semântica e uma forma muito simples e muito direta, porque gerir é o que fazemos todos. Vocês estão aqui a gerir o programa, nós gerimos a nossa vida, gerimos o nosso orçamento familiar, a nossa casa, a nossa família, enfim. Gerir é o que nós fazemos todos os dias. Mas há tendências concretas ao nível da gestão de empresas, por exemplo?
Por exemplo, havia uma tendência que a Vanessa disse logo no início, que eram as empresas, que ela chama-lhe empresas ONG. E dizem, mas o que é que são as empresas ONG? São as ONGs, não é? São instituições que não estão ligadas ao governo, mas não é? Quando híbridas, são empresas. Voltamos ao tema que portanto, o que tu entendes por híbridas é cuja principal razão não seja a obtenção de lucro, é isso? Mas quando se juntam a empresas atenção, eu li ontem no livro do Pedro, quando se juntam a empresas que o que têm em mente é a obtenção de lucro e vão para mercados emergentes onde a ONG tem à partida uma melhor vantagem porque se sabe mexer no campo, sabe mexer no terreno. E depois as vantagens que advêm para as duas partes, portanto, win-win para... Já aconteceu uma empresa ser uma empresa inicialmente ONG e depois a perceber, queres ver que isto é uma oportunidade e desistir dessa possibilidade? Eu acho que é capaz de haver. Será que já aconteceu? Sim, Pedro? Eu julgo que não, porque uma ONG é uma organização com uma estrutura social completamente diferente. Não, duvido que possa evoluir. O que mudou ao longo dos tempos nas ONGs é que elas, antigamente, para serem sem fins lucrativos, tinham um dogma muito grande que era não podiam vender coisas, não podiam gerar proveitos, e hoje isto está ultrapassado. Elas geram proveitos, não quer dizer que tenham fins lucrativos, são duas coisas diferentes. Geram proveitos que depois são investidos naquilo para qual elas trabalham, claro. Aliás, normalmente ajudar acreditamos que é sempre os assim. mais desfavorecidos, não é? Acreditamos que é sempre assim. Aliás, deixa-me dizer que uma das tendências que aparece aqui no livro e que tem a ver com as ONGs, com este tipo de organizações, tem a ver com o tema da negociação internacional. Isso sim é uma grande novidade. Portanto, até agora, quem fazia negociações geopolíticas eram os governos ou os representantes dos governos, ou quando muito, uma ou duas organizações, basicamente as Nações Unidas, mas hoje existem já organizações deste tipo, pequenas, peritas em negociação. Expandir para o mercado internacional é uma tendência empresarial? Obviamente, porque o mercado está-se a globalizar em toda a linha. E aliás, o nosso está decrépito. Isso dá resposta à primeira pergunta que o Alvin agora leu, do primeiro ouvinte, que dizia que nós só temos dois canais, etc. Isso é uma questão de dimensão. Nós não podemos ter muitos canais regionais, porque era como falávamos de jornais gratuitos. Não temos dimensão e, portanto, a única hipótese é ou trabalhamos com poucos ou trabalhamos numa escala mais global. Agora, uma pergunta que tem alguma curiosidade. Alguma tendência que vocês terão lido na net e que vocês não concordam, ou alguma tendência que esteja seriamente ameaçada? Gosto mais desta segunda. Uma tendência que esteja muito ameaçada. Isto é, que podia ter sido, de facto, uma tendência. Por exemplo, eu lembro-me, aqui há uns anos, uma coisa que, à medida que os anos se foram sucedendo, que as pessoas perderam um hábito, que é terem telefone fixo. Bem, hoje em dia, quem é que tem telefone fixo? Tens, quando adquires aquele pack da Zona, da Mel, whatever, que te permite ter um preço mais baixo quando tens os serviços todos. Sim. Voltas a ter telefone porque é um serviço que não pagas. Mas as pessoas voltam a ter telefone? Voltam. Eu tenho outra vez e tenho uma série de amigos que voltaram a ter. Verdade. Eu acho que, enfim, há quem tenha telefone fixo, mas realmente é um mercado que se reduziu muito. Por exemplo, hoje está a acontecer a mesma coisa com o PC, portanto, com o personal computer, com o computador pessoal, com aquelas torres que nós tínhamos em casa e que deixamos de ter, foram sendo substituídas pelos portáteis, que vão sendo substituídos pelos tablets, por aí fora. Os tablets e os telefones provavelmente abafarão os computadores no futuro. Sim, era um nicho. Deixa-me dizer que nós colocamos aqui o preservativo de que se fala, o preservativo Viagra. Aqui onde? Aqui no Facebook oficial da Prova Oral. Bom, e o Alder Gonçalves diz, vendo a imagem dos preservativos Viagra, ele diz, não vais precisar disso nos próximos tempos, vamos andar tesos uns bons anos a fio. Muito bom. É uma ótima resposta, de facto. Estamos a 5 minutos do final da emissão. Eu recordo a todos que são nossos dois convidados, o Pedro Barbosa, que tem um livro que se chama Harvard Trends, e que de resto escreveu com mais duas mãos, que não as dele, neste caso da Ana Silva, que vive em Inglaterra e só por isso não está presente no programa. E depois temos aqui a Vanessa Trindade, que é responsável de um site que se chama Trend Alert, que foi criado há já algum tempo. Há quanto tempo é que foi? Por acaso não foi criado há muito tempo. Então, foi criado há um mês. Há um mês só? Há um mês. Embora já estejamos a trabalhar no site há bastante tempo, mas ele foi lançado para o mercado há um mês. E as pessoas podem interagir com ele? O que é que podem fazer? Sobretudo, a ideia é exatamente essa, é que cada pessoa que detecta uma tendência nos envie sugestões e depois de passada uma primeira fase, um crivo que passa pela edição, passa a aceder livremente ao site. Já agora, Barbosa, tu que tens um livro, então e a tendência dos livros?
a ameaça do e-book. Sim, do e-book pode ser considerado uma ameaça, pode ser considerado um aliado, não é? Tu ofereces na compra do teu livro, não é? É verdade, nós oferecemos o e-book na compra do livro porque achamos que é um produto complementar. Um canal complementar para o mesmo conhecimento, e vamos fazer a mesma coisa porque o livro vai ser distribuído com a revista Focus, vai ser distribuído via, enfim, por mais variadas vias, inclusivamente por rádio, provavelmente. Queres oferecer aqui pela prova oral, Barbosa? Depois falamos, business after. Business after. Muito bom. Vai ser um grande negócio, quero ver isto. Sim. De qualquer forma, deixa-me dizer-te que eu acho que os livros não vão morrer e vão. Aliás, eles estão a crescer em papel, os livros em papel estão a crescer, apesar de em percentagem estarem a perder muita cota para os livros online, para os livros digitais, para os e-books, mas em número real, em número de unidades nos mercados evoluídos, eles estão a crescer. Portanto, isto diz muito sobre a realidade, pelo menos dos próximos anos. E é para aí que nós vamos. Nós temos um grande objetivo com o Harvard Trends de internacionalização. Vamos arrancar de 1 de janeiro na Amazon em inglês, já o livro já está traduzido e portanto temos muita ambição. Vamos fazer como aquelas empresas que vocês referiam que vão por aí fora e que vão procurar o mundo. E tu, Vanessa? Há uma coisa que gostava ainda de referir antes de sairmos, que está relacionada com a crise. A crise é uma tendência. É uma tendência. Começou por ser uma moda, eu acho que começou por ser uma moda e acabou por virar tendência. E gera vários comportamentos de consumo e por isso mesmo também faz gerar uma série de outras coisas à volta. Uma delas, por exemplo, é a agenda cultural dos tesos, por exemplo. E por isso é que eu queria retomar o assunto. O segunda mão, por exatamente. Exemplo, usar coisas que é isso, a agenda cultural dos tesos? São os eventos grátis, é isso? É uma agenda que online que publica só eventos que são gratuitos. Existe mesmo? Existe. E existe para famílias, por exemplo, para fazer isso com os miúdos. Exatamente. Que tipo de eventos podes ir com os miúdos sem gastar dinheiro? E outra tendência muito grande, por exemplo, é o swap. É a troca. Em vez de termos o nominal como, ou seja, a troca por dinheiro, os bens trocados entre pessoas. Portanto, o do.pt é um desses exemplos e o FreeCycle é outro exemplo. Portanto, as pessoas doam as suas coisas e em troca recebem outras. Recebem coisas que querem. Portanto, é assim que funciona o do. É curioso que isto que a Vanessa está a falar está no Speculations and Trends, no meu primeiro livro, e falamos aqui no outro prova oral, não sei se te recordas. Mas quem é que me disse que a pessoa que estava ligada ao do.pt estava metida em uma alhada qualquer? É verdade, outro dia li isso no jornal, sim, mas não faço agora ideia do que é que está assim. Sim. Mas o do.pt é uma boa ideia. Sim, porque no fundo vai recuperar exatamente a ideia de que não necessitamos do nominal, do dinheiro, para gerar negócio ou para gerar... Mas foi assim, tudo começou antes da moeda, não era? Exatamente. Era toma um repolho, dá-me a tua mulher. Não era bem assim. Não era bem assim, andaste a estudar os livros não era só que havia outro tempo para dar este repolho tão grande para levar esse trabalho na vida. Não é? Será assim? Foi assim que tudo começou. Estamos a chegar ao ponto zero. Ao ponto zero. Mas é uma tendência. Voltarmos às tradições ancestrais é uma tendência. Portanto, a Praça dos Leões vai começar outra vez a funcionar. Vão entrar pessoas, vão soltar animais. No Coliseu. Sim, no Coliseu as pessoas aplaudem. Bravo! Sim, ali em frente da praça, vai ser frente à Câmara Municipal. Salvem-me, estou aqui a correr há imenso tempo. Põem lá a pessoa e depois soltam os políticos. E está o António Costa a dizer. Tem uma pessoa lá no meio. Sim. Isso pode ser, de facto, agora estamos aqui a surrealizar. Era uma imagem maravilhosa. É maravilhoso. Na Assembleia, tipo, imaginava, soltavas um popular lá no meio e vias quanto tempo é que ele durava lá. Barbosa, e porque nos interessa a todos e porque estamos num programa de rádio. E a rádio? A pergunta é para ambos. Será que é uma boa tendência ou não? Desculpem, posso ser Força. Quero a verdade, mesmo que doa. Eu acho que a rádio é uma super tendência ainda. Vou dar 2 exemplos. Uma é a rádio online totalmente personalizada, ou seja, eu só ouço a rádio que eu quero feita por mim. E outra é a rádio em Angola. Alvin? Ainda há futuro. Angola? Só o facto de... Angola ou seja, nenhum meio funciona tão bem em Angola como a rádio. E continua a ser verdade. Eu podia fazer... Já vaticinamos essa possibilidade várias vezes, de irmos para Angola fazer a prova oral. Mas, de facto, a prova oral podia começar a ser emitida a partir de Angola. Então ainda nem na Madeira, quanto mais em Angola. Ninguém mas nos ouve na Madeira. A rádio em Angola tem mais... Não estás atento ao programa. E não está lá o Alberto João Jardim? Vamos ficar milionários. Vamos para Angola. Outra porta. Foi a melhor coisa que vocês disseram neste programa.
Para a semana, aviso dos ouvintes que já estaremos a emitir desde Angola. Será que somos mais bem remunerados lá? Vou fumar notas de dólares, assim. Eu e o Quintão. O Quintão entra depois a jantar na Bahia com os pés na água. Ora, vamos já tratar disso. Olha, vamos todos para Angola. Queres ir dançar mornas todos os dias, não é? Olha, vocês os dois convidados estão também estão convidados a virem connosco. Aliás, os ouvintes são todos convidados para virem para Angola. Está a ser gravado isto, não está? Sim, vamos acabar com o programa rápido. E pronto, obrigado a ambos por terem vindo. Para quem ouviu esta emissão, saibam que de um lado estava Pedro Barbosa, que juntamente com a Ana Silva Riley fez um livro que se chama Harvard Trends. Deste lado, em Lisboa, entenda-se, estava a Vanessa Trindade, que tem um site que podem e devem consultar e que se chama Trend Alert, se quiserem saber mais sobre tendências. Obrigado a ambos. Estamos de volta para a semana. E para a semana não esqueçam. Sim, para a semana. Amanhã, não? Não estamos de volta amanhã. Amanhã estamos de volta. Acho que hoje. Pois é, pois estamos. Eu esqueci, é verdade. Eu fiquei com o sonho de Angola. Eu quando pensei em Angola, é assim. Pronto, estamos de volta amanhã. De qualquer das formas, não esqueçam a cerimónia da próxima quarta-feira. Enviem sugestões e inscrevam-se. Até amanhã.